Hoje toda a nossa igreja se alegra, irmãos e irmãs, pela memória da grande doutora da igreja, Santa Catarina de Sena. Ela é uma das provas de que a obra que os apóstolos empreenderam era uma obra de Deus, porque não acabou lá quando eles começaram o seu ministério. Vemos a profecia de Gamaliel. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. A igreja vive, a igreja está conosco. Santa Catarina de Sena e todos os outros santos são a prova da grande obra de Deus que se realiza no meio de nós. Agora, nesses dias, nós também podemos contemplar a obra de Deus que se realiza aqui na Arquidiocese de Cuiabá. Estamos para viver um momento de transição com a chegada do novo arcebispo, Dom Mário, mas antes de olhar para a frente, eu queria fazer um olhar retrospecto e ver todo o legado que Dom Milton deixa para nós aqui em Cuiabá e também para Dom Mário. Ele, como um sucessor dos apóstolos, Dom Milton também, seguindo o apelo de Deus, da voz de Deus e do Espírito Santo, fez muitas coisas belas aqui em Cuiabá. A começar em 2004, pelo sínodo, pela caminhada sinodal que nós empreendemos aqui. Podemos dizer que Dom Milton foi um pioneiro. Agora que o Papa Francisco nos chama como igreja a viver um sínodo para a igreja do mundo todo, Dom Milton já em 2004, movido pela ação do Espírito Santo, nos chamou para essa caminhada juntos, para sermos igreja que caminha juntos. E lá naquela oração, pelo sínodo, ele disse o seguinte: não deixemos a superficialidade matar a ação do Espírito Santo. Ou seja, ali naquele momento, Dom Milton dizia que nós precisávamos, como a igreja, avançar para águas mais profundas, pedindo que o próprio Espírito Santo viesse fecundar e gerar ainda mais a igreja de Cuiabá. E com essa ousadia, com essa coragem, com esse abandono à providência do Espírito Santo, à providência divina, quantas coisas belas aconteceram em Cuiabá. Podemos falar, por exemplo, do clero. Nós ainda não tínhamos um clero diocesano robusto na nossa arquidiocese. Estávamos caminhando. Hoje já somos, se eu não me engano, 60 padres diocesanos, a maioria ordenada por Dom Milton. Ele, um sacerdote religioso, um salesiano de Dom Bosco, gerou um clero diocesano aqui em Cuiabá. Um clero que pode ser que tenha as suas dificuldades, tenha as suas limitações, como todos, porque somos humanos, temos a ferida do pecado original, mas do qual eu não tenho dúvida, estamos dispostos a trabalhar pela salvação das almas. Ao mesmo tempo, nós temos esse santuário eucarístico. Quanto tempo que o santuário ficou fechado, sem funcionar? E Dom Milton o reabriu e o transforma num santuário de adoração, colocando a Arquidiocese de Cuiabá, a barca de Pedro aqui em Cuiabá, ancorada na coluna da Eucaristia e também na coluna da Virgem Maria. As duas grandes devoções de Dom Milton, Nossa Senhora e a Eucaristia. Tanto que agora há pouco estava no meu dia com Nossa Senhora. Ele, todos os dias, acordando cedinho para ir à rádio,
e levar Nossa Senhora nas casas, para que tenhamos essa intimidade com a Mãe de Deus. Mas não para por aí. Faltava um personagem, São José. E com todo carinho e com toda determinação, Dom Milton lutou e trouxe para nós o Carmelo de São José. Estes são só alguns dos feitos, dos tantos feitos que ele realizou. É um legado. E por isso nosso coração precisa ser muito grato a esse pastor, que também, apesar das suas limitações, apesar das suas dificuldades, como todos nós temos, quis fazer uma obra de Deus aqui em Cuiabá. E por que nós podemos ter a certeza de que esta é uma obra de Deus e não uma obra humana? E que se trata de uma obra de Deus que vai durar pelos séculos dos séculos, e da qual Dom Mário poderá fazer uma obra ainda maior, sendo determinado e ouvinte da graça de Deus. Falo por um próprio testemunho na minha casa. Eu não sou natural de Cuiabá. Eu não nasci aqui em Cuiabá. Mas, como tantas vocações desde o início da história da salvação, Deus nos chama. E quando Ele nos chama, Ele muitas vezes nos pede para viver um êxodo, para sair de casa e ir a outras terras. Foi o meu caso. Eu fui chamado e precisei deixar o Paraná e vir aqui para Cuiabá, viver o meu sacerdócio aqui. Quando eu fiz esse movimento de saída, meus pais não entenderam, ficaram verdadeiramente perplexos. Por que eu estava deixando o Paraná para ir lá do outro lado do Brasil, em Cuiabá? Eu não podia ser padre lá no Paraná mesmo? Para que ir tão longe? Mas são os chamados de Deus, e a gente não discute com Deus, só obedece, né? Mas, depois de 8 anos de caminhada, quando eu estava prestes a ser ordenado, eu trouxe a minha mãe para passar uma semana aqui em Cuiabá, nas férias de julho. E aí, coincidentemente, quando a minha mãe chegou, eu descobri que eu estava com Covid. Não pude acompanhá-la, tive que ficar em isolamento. Eu falei: mãe, então vou confiá-la aos seminaristas, divirta-se, seminaristas que vão cuidar de você. E ela passou uma semana no meio lá do seminário, com os seminaristas da nossa arquidiocese. Eles conversaram com ela, brincaram com ela, a evangelizaram, levaram para conhecer a nossa arquidiocese, trouxeram aqui no santuário, levaram na catedral, levaram em várias paróquias, para participar das missas. Ela teve direção espiritual, se confessou, foi ao Carmelo, conversou com as irmãs carmelitas, conversou com outras irmãs da nossa arquidiocese, que é tão rica em vocações, viu tanta beleza e uma igreja tão pujante e viva, que quando ela estava para ir embora, antes de entrar no voo, ela olhou para mim e disse: filho, agora eu sei porque você veio para Cuiabá. E tem mais, eu quero vir para cá também. Quero me mudar para cá também. Porque aqui tem missa todos os dias, lá onde eu estou não tem. Aqui eu tenho acesso aos seminaristas, lá eu não tenho tanto acesso assim. Aqui eu vejo as irmãs, as carmelitas, as vocações, tudo isso, e lá eu não tenho. Gente, eu estou dizendo com isso que nós somos os melhores de todos, que a Arquidiocese de Cuiabá é melhor do que todas as outras? Não. Mas estou apenas reconhecendo que aqui há uma graça de Deus, como sinal para a igreja do mundo todo. Vamos ser bem claros: onde o pecado abundou, e somos pecadores, e quanto pecado ainda existe dentro de nós, infelizmente, mas onde o pecado abundou, a graça superabundou.
Deus nos dá uma graça para ser esta grande arquidiocese. E quanto nós devemos a coragem, a determinação e a obediência de Dom Milton a Deus. Este é o grande legado que ele deixa para nós. E, como diz Gamaliel, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Infelizmente, há tantas pessoas com má vontade, às vezes por algum rancor, sei lá por quê, mas que se põem em luta contra essa obra de Deus, que tem raiva, sei lá, de padres, raiva de seminaristas, raiva do seminário, raiva das irmãs, raiva de não sei o quê, e se põe em luta contra a arquidiocese, se põe em luta contra essa obra de Deus. Cuidado, para não vos pordes em luta contra Deus. Não sejamos soberbos e não blasfememos contra o Espírito Santo, mas reconhecemos o grande dom de Deus para pegarmos esse presente e colocarmos na mão de Dom Mário e confiarmos a Ele também, para que sejamos todos verdadeiramente filhos de Deus, uma igreja que caminha junto, uma arquidiocese em comunhão, que sabe que esta obra não é para este mundo, mas que é para um dia todos juntos caminharmos e entrarmos nos céus. Obrigado, Dom Milton. Obrigado, Senhor, bom Jesus de Cuiabá, porque o Senhor fez maravilhas entre nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.